Muitos ficam zangados comigo porque eu tenho um trabalho muito árduo. Não é um trabalho fácil. A vocação que Deus me deu não é fácil. É de levar a verdade. E essa verdade, ela vai incomodar. Ela vai aborrecer. Ela não vai ser bem recebida diante do cenário que muitos estão vivendo. E o meu trabalho é esse: esclarecer. Mas só pode se esclarecer aonde está escuro. Só pode levar a luz aonde há trevas. E nesse propósito, eu tenho feito esse trabalho que aborrece as trevas. E eu quero levar para você, convido sua atenção. Preste atenção, por favor, no que eu vou agora levar para você, para esclarecer a sua mente. Hoje em dia, é notório, é moda, isso é vivido dentro dos locais chamados igreja. A gente vê as pessoas querendo viver práticas como se fossem judeu, no meio evangélico, principalmente. A gente vê as pessoas sendo instruídas a viver, praticar, ser devoto a coisas que Jesus não ordenou, não orientou. Vamos lá. Deixa eu ler um texto aqui para a gente poder estar sempre baseado nas Escrituras, pelas Escrituras. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a lei, quando fala da lei, está falando dos rituais, dos cerimoniais, das práticas exigidas na dispensação da lei, no pacto de Deus com o povo de Israel. E essa lei que era cerimonial, ritualística, para o povo ter uma comunhão com Deus. Tudo que o povo vivia na lei não podia justificá-los. Todo ritual, todo cerimonial, toda vida devocional que era orientada, ordenada pela lei que Deus deu ao povo de Israel, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que isso era apenas sombra, apontava para aquilo que estava para vir, aquilo que iria ser revelado, para que verdadeiramente o homem tivesse acesso a Deus. Os rituais da lei, os cerimoniais da lei eram temporais. E o que eu quero dizer com isso? Porque hoje, existem igrejas evangélicas, pastores, que instruem e estabelecem para o povo viver ritual como se fosse o meio para Deus, que era praticado pelos judeus, que não tem mais valor nenhum a partir de Cristo. Hoje, muitos pastores estabelecem regras, princípios, cerimônias,
ordenanças baseado nos rituais da lei, que nem os judeus, muitos, não vivem mais. Hoje, no meio evangélico, o povo é orientado a ir para o templo. O templo era um instrumento na lei, um objeto, uma alvenaria, que era simbolizado como a casa de Deus, aonde o povo ia oferecer sua adoração, seu louvor, sua vida religiosa a Deus, no templo, no período da lei. Só que, a partir de Jesus, isso não é mais válido. Jesus não orientou a igreja a buscar a Deus em templo, a adorar a Deus em templo, a servir a Deus em templo. Hoje, muitos pastores ainda aplicam isso. Gente, vamos aprender com Cristo, conhecer a verdade, a palavra de Deus. Jesus veio, a partir de Cristo, a lei foi abolida. A lei não tem mais vigor, não tem mais validade, valor. Quando eu digo a lei foi abolida, é a lei cerimonial, os rituais da lei, as práticas religiosas da lei, como templo, sacerdote, sacrifício, adoração em local, porque era o único lugar que os judeus tinham que ir adorar a Deus, era em Jerusalém, a cidade conhecida como a casa de Deus, aonde estava o templo de Salomão, aonde era o local. Por isso que Jesus vai dizer, quando chega lá no templo de Jerusalém, e vê os sacerdotes fazendo comércio lá no templo, Jesus vai dizer que ali seria chamada a casa de oração, a casa do Pai. Não que Jesus ensinou ninguém a ir orar em templo, Jesus não ensinou ninguém. Não que Jesus ensinou ninguém que igreja, estrutura de alvenaria é casa do Pai. Jesus estava ainda cumprindo e vivendo na dispensação da lei. E ele está ali mostrando aos que estavam na lei ainda que tudo aquilo seria anulado, estabelecendo-se a dispensação da graça, a nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens, para os homens encontrar a Deus, não mais em templo, não mais em sacrifício, não mais através de sacerdote, que na lei era o mediador entre Deus e os homens, o sacerdote, o ofício sacerdotal que era exercido pelos homens na lei, não tem mais valor hoje, porque hoje tudo isso é em Cristo. Jesus é o templo, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o meio, Jesus é o caminho, Jesus agora é estabelecido diante de tudo aquilo que a lei apontava. A sombra agora foi estabelecido o real. Jesus, não mais ritual, sacrifício, lugar, homens, não. Estão entendendo isso? Mas hoje, o povo vive dentro das igrejas evangélicas e das religiões, seja ela católica ou qualquer outra. O povo vive dentro de um sistema dominatório, onde os homens determinam, exclusivizando o local como casa de Deus, como lugar de Deus, para o povo estar ali servindo e oferecendo sacrifício, oferecendo suas vidas, devoções, adorações, servir a Deus dentro dos ambientes que eles criam, as casas de alvenaria, onde eles estabelecem como casa de Deus, templo de Deus, para o povo estar ali, indo oferecer adoração, servindo a Deus ali. É assim ou não é? Só que isso não tem valor nenhum, gente. Eu vivi isso também dentro desse engano. Mas a partir do momento que eu comecei a examinar a palavra e conhecer a verdade, eu fui liberto. Não vivo mais dentro dessas normas, dessas regras, desses locais, sobre a autoridade, soberania, o domínio do homem. Não. Eu não vivo mais colocando o homem
líder de igreja, como meu mediador para Deus, como aquele que me leve a Deus, para levar a Ele minha oração, para levar a Ele meu pedido, para que eu receba alguma coisa de Deus por meio da direção dEle? Não, não. Então, gente, o escritor aos Hebreus, ele vai trabalhar esse assunto que eu estou aqui levando para você, para orientar os judeus, para que os judeus tenham conhecimento de que não precisam mais ficar presos no sistema sacrificial, cerimonial, que a lei pedia. Porque o escritor aos Hebreus agora vai levar o ensino do Evangelho para os irmãos judeus. Interessante, vem comigo aqui. Olha o que ele diz no capítulo 10, versículo 19. Ele vai instruir os irmãos orientando assim. Hebreus 10, 19. Ele vai dizer: irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. O que é que o escritor aos Hebreus está aqui orientando os irmãos? Ele está mostrando que aquele ritual da lei não é mais o meio por onde o homem chega na presença de Deus. Não é mais o meio por onde o homem encontra, adora, serve e busca a Deus. Não é através desses lugares, dos rituais, dos cerimoniais. Olhe aqui para a palavra. Eu estou te convidando a olhar para a palavra. Aprenda da verdade. Aprenda de Cristo, que é a verdade. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse santuário era o tabernáculo na velha aliança, que tinha que ser oferecido um sacrifício para que pelo sangue dos animais o homem tivesse a purificação temporária do seu pecado para com Deus. Ele tinha que ir ao santuário oferecer o sacrifício, a expiação do pecado pelo derramamento de sangue de animais. O escritor aos Hebreus está dizendo: não precisamos mais disso. Hoje nós temos ousadia. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Não tenha ressentimento. Nós não devemos ter mais medo de entrar na presença de Deus. Porque naquele tempo, até os sacerdotes, se entrassem na presença de Deus em pecado, morreriam fulminados. E eles tinham medo. Mas agora o escritor aos Hebreus está dizendo: irmãos, não tenhamos mais medo. Entremos agora no santuário, que não é mais um santuário físico. É o santuário do céu, por Jesus. É onde Deus está. Entremos na presença de Deus com ousadia. Não é mais por meio de sacrifício. Não é mais por meio de ritual, de animal, por expiação, de sacrifício de animal. É pelo sangue de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus está dizendo isso. Tendo, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. O sangue de Jesus representa a sua vida, a sua morte, que foi oferecida a Deus como sacrifício, para que a gente tenhamos acesso a entrar na presença dele, justificado dos nossos pecados. Não precisa de um local, não precisa de um ritual, não precisa de um sacrifício. O sacrifício, Jesus já fez. Eu não preciso ir para o templo oferecer nada. E o escritor aos Hebreus vai dizendo: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, ou seja, pela sua vida humana, onde ele se fez homem, para que, pela vida humana dele, entregasse a Deus como sacrifício.
por todos os seres humanos. Por todos os seres humanos. Nós devemos entrar na presença de Deus olhando para aquele sacrifício que foi realizado, consumado por Cristo na cruz do Calvário. Não é dentro de igreja através de sacrifício, de pacto, de voto, de campanha, de devoção. Estão entendendo, irmãos? Então hoje a gente vê as pessoas vivendo como se fosse judeu, querendo ter templo como se fosse a casa de Deus. Aí o cara vai, constrói uma casa de alvenaria, aí bota o nome lá, Igreja de Deus, Casa de Deus, Templo de Deus. Levanta um altar. Dentro dessa alvenaria, coloca os tronos dele, para dizer que eles são os sacerdotes, para fazer o povo viver como judeu, indo para o templo, para adorar a Deus por meio do intermédio do sacerdote, que é o pastor. Gente, está errado isso. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Devemos ter ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, no santo dos santos, que não é mais um local físico, é direto em espírito e em verdade. Estamos na presença de Deus. Isso não é através de nenhuma vida de religião, de igreja, de sacrifício, de cerimônia religiosa. É através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Temos ousadia a entrar, porque esse é o novo e vivo caminho. O caminho não é religião, não é vida de devoção, não é sacrifício. O caminho é Cristo. Ele tomou o nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, para ser esse caminho, para ser esse intermédio, para que a gente chegue a Deus. É Jesus, é Jesus. E o escritor aos Hebreus vai dizer, no versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Nós temos um sacerdote. É preciso alguém fazer intermédio entre o homem pecador e Deus santo, santo, santo. O homem pecador não pode ir direto a Deus. É preciso de um intermediário. O único mediador que a Bíblia fala é Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus nos céus, Deus santo no céu, e os homens pecadores na terra. Esse mediador é Jesus, que veio à terra, para que a partir dele cheguemos ao Pai. Deus santo, santo, santo por Jesus. Não precisamos de sacerdote, de igreja, de templo, como no Velho Testamento. O escritor aos Hebreus está orientando essa carta aqui aos irmãos para livrar os irmãos dessa vida perdida, maldita, querendo permanecer, cumprindo e vivendo os sacrifícios que era pedido na lei. Hoje, muita gente que não é judeu, dentro de religião evangélica, está sendo orientada a viver ritual, sacrifício como judeu, ir para templo, oferecer sacrifício, fazer pacto, voto, buscar mediador, sacerdote, que é pastor, enquanto o escritor aos Hebreus está dizendo, nós temos um grande sacerdote que nos faz o intermédio sobre a nossa situação para chegar a Deus. O ofício sacerdotal da lei não tem mais valor hoje. Pastor não é sacerdote. Pastor não é mediador. Pastor não é autoridade de Deus para ninguém. Pastor não é nenhum maioral entre a igreja. Pastor, se for convertido a Cristo, se for homem vocacionado por Cristo, também é membro. Também é servo. Temos uma só cabeça. Temos um só mediador. Temos um só Senhor. Temos um só sacerdote, porque Jesus ainda está exercendo o seu ofício sacerdotal. De 3 ofícios que Jesus cumpriu. O primeiro foi o ofício, não é? De sacerdote, aliás, de profeta, ele já cumpriu. Está cumprindo ainda o ofício
de sacerdote, porque ele ainda intercede por nós junto ao Pai. Ele ainda está cumprindo o ofício de sacerdote junto ao Pai. E ele ainda não cumpriu, vai cumprir o ofício de rei. Jesus ainda não reinou sobre Israel e sobre o mundo. Ele vai reinar ainda. Hoje ele é o nosso rei, no reino espiritual, que não é visto por aparência. Esse reino está em nós. Jesus reina em nós. Mas ele ainda vai cumprir o ofício de rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, reinando sobre todas as nações. Isso é um assunto escatológico que a Bíblia revela que vai ser depois do arrebatamento, muito depois. Então, eu quero que você entenda isso. Não fique preso dentro de uma igreja como se fosse o templo, casa de Deus. Não fique preso a um líder religioso como se fosse um sacerdote, mediador, para te trazer a bênção de Deus. Eu ouvi um pastor pregando para uma grande plateia na igreja e dizendo: nós, os pastores, somos a autoridade espiritual de Deus para a igreja. Nós, os pastores, somos o canal da bênção para a igreja. Quem disse isso? Jesus não ensinou isso. Isso quem ensina, quem diz isso para dominar o povo, são eles, mentirosos, mercenários, falsos profetas, obreiros de Satanás, que tiram o povo do senhorio de Cristo, tira o povo da servidão a Cristo, tira o povo da vida de devoção a Cristo, para o povo servir a eles dentro de igreja, ser devoto a eles dentro de igreja, servir a eles em trabalho de igreja. Porque todo ofício, todo ritual cerimonial da lei não tem mais valor. A lei, os judeus tinham que ir adorar a Deus no templo, tinha que oferecer o sacrifício no templo, tinha que encontrar a presença de Deus no templo, tinha que buscar o sacerdote, que era o mediador. Aonde Deus estava era no templo, através de um objeto chamado Arca da Aliança. Hoje tem pastor que quer criar esse mesmo cenário da lei para o povo viver dentro de igreja. Você sabia que tem igreja aí onde os pastores estão fazendo uma réplica, não é? Um objeto igual à Arca da Aliança e coloca lá no púlpito, criando misticismo para dizer ao povo que ali vai ter a presença de Deus? Tem ou não tem igrejas com esses objetos, com esses movimentos místicos dentro dela? Tem igrejas criando objetos de catalisação da fé para Deus operar. É rosa ungida, é sal grosso, é fogueira santa, é porta dentro de igreja, umbral de porta, é óleo ungido, é água benta. Eu vi um pastor com aquele chaleco que os judeus usam, que os sacerdotes usavam. Eu vi um pastor na igreja usando, orando pelo povo e colocando o chaleco no povo, na cabeça do povo. Isso é misticismo, irmão. Para o povo pensar que vai sair virtude de Deus do chaleco dele para a cabeça do povo. Para o povo pensar que ali ele vai receber a unção e a bênção de Deus através do chaleco do pastor. Um objeto que é usado, um pano que os judeus usavam. Tem muitos pastores usando isso. Tem muitos pastores colocando a Arca da Aliança dentro da igreja. Tem muitos pastores colocando candelabro dentro da igreja. Tem muitos pastores vivendo paganismo e levando o povo a viver o paganismo dentro da igreja. Conheçam a verdade, irmão. Sejam libertos. Em Jesus não precisamos nada disso. Conheça mais a verdade de Deus e seja liberto. Amém?